voltamos então. Eu quero chamar o nosso próximo palestrante. Guilherme, já pode colocar a imagem dele aí, enquanto eu vou ler o currículo do Luiz Renato Junqueira. Ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras, a famosa UFLA, mestre em Ciências Florestais pela FCA da Unesp, campus de Botucatu, atua como coordenador executivo do Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal do IPEF. Valeu, um abraço. Possui experiência com manejo de pragas e doenças florestais e gestão de projetos de pesquisa. Seja muito bem-vindo, Luiz Renato Junqueira. E eu quero aproveitar e já perguntar para você. Fale um pouco do Protef, afinal, o que é o Protef? O IPEF nós conhecemos, mas o que é o Protef dentro do IPEF? A palavra é sua, Luiz Renato. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite. Quero agradecer também meus colegas aí que estão apresentando até agora, Edmar e Mauro. Né? Tem uma tarefa difícil aí, manter o bom nível das apresentações. Trouxe aqui um pouquinho de algumas coisas para a gente falar. E eu vou responder sua pergunta, Paulo, dentro da minha apresentação, tá? Vou gastar uns minutinhos ali, preparei um pedacinho de um slide para a gente comentar um pouco sobre o IPEF, sobre o nosso programa cooperativo. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a discutir um pouquinho melhor aí o nosso assunto de hoje. Muito bem. Ótimo. Então, para começar, eu queria falar um pouco hoje com vocês aqui sobre essa questão de integrar as experiências, né, buscar diferentes atores. Né, o Mauro já comentou um pouco da experiência do FUNSEMA, né, de trazer os produtores, de trazer a cadeia setorial lá da Santa Catarina, junto com a Embrapa, junto com as universidades, e é um pouco disso e mais ou menos nessa linha que a gente vai falar aqui. Para começar, eu queria mostrar para vocês, né, acredito que a maioria tem um pouco de familiaridade com o IPEF, mas o IPEF é um instituto de pesquisa, né, sem fins lucrativos, que atua dentro do setor de base florestal, atuando nas pesquisas daquilo que a gente chama de pré-competitivo, ou seja, a fase da floresta antes dela chegar na indústria. E a gente tem uma série de projetos, né, e como é que a gente faz isso? Né? O IPEF aí, ao longo dos seus 50 anos, vem desenvolvendo isso com muita maestria, né? A gente está acostumado hoje a ver essa onda nova, né, que existe de cooperação, integração, né, muito no setor da informática, da inteligência artificial, mas isso já é uma coisa antiga aqui para a gente, principalmente aqui no setor florestal brasileiro, né? A gente vem trabalhando isso com muita maestria e que tem levado a gente a ter umas florestas tão competitivas. Né? Então, basicamente, o IPEF, ele integra aí diferentes instituições e atores dentro de problemas, desafios, situações comuns vividas por todos, né? Seja pelas empresas florestais, seja pela academia, e a gente faz isso dentro dos nossos grupos de pesquisa, né? Que a gente chama de programas cooperativos. Então, a gente basicamente busca na academia essas expertises, né? E aí a gente tem essa facilidade de poder buscar essas expertises aonde a gente quiser, né, onde a gente acredita que as pessoas podem contribuir mais com a gente, né, dentro do Brasil, em diferentes universidades, no sul, no norte, fora do Brasil. Então a gente tem essa facilidade de conseguir trabalhar dessa forma e a gente se organiza então nesses grupos de pesquisa e trabalhamos aí, como é o exemplo aí, na parte de baixo do nosso slide aí do Protef, né? O Protef, ele é um programa cooperativo que está completando nesse ano, Paulo, 20 anos. Ele foi fundado, né, teve seu nome, incorporou a parte de doenças florestais junto com a parte de pragas em 2000. Então, esse ano a gente está fazendo aniversário aí de 20 anos. A gente tem aí uma série de empresas filiadas do Brasil e do Uruguai. Desenvolvemos nossos projetos de pesquisa aí com as parcerias, principalmente aqui a FCA Unesp de Botucatu, as Embrapas, tanto a Embrapa Florestas como a Embrapa Meio Ambiente, a Universidade Federal de Viçosa, né? A gente tem nosso colega institucional aí, a IBA, mas também a gente amplia os nossos projetos com outras instituições, como a Sunshine Coast, lá da Austrália, e a FAB, que é o Instituto da África do Sul. Né? Então a gente agrega todo mundo aí nesse grupo de pesquisa e desenvolve, principalmente dentro desses grupos de trabalho aqui, discussões junto com as nossas associadas, com as nossas filiadas, os grupos de pesquisa e direcionam aí nossos projetos. Hoje os nossos projetos, eles são muito ligados e orientados para as principais pragas de eucalipto hoje. Né? A gente está ampliando o nosso escopo de atuação.
né? Vamos começar a intensificar algumas coisas na parte de doenças, estamos começando um projeto novo na parte de plantas daninhas. Então a gente tem esse dinamismo, esse contexto de procurar aquilo que a gente está precisando, aquilo que o setor está precisando, buscar quem quer trabalhar, quem tem o interesse e seguir com isso, né? Então, entrando um pouco aqui mais na minha apresentação, né, o que eu quero trazer para vocês hoje é um resultado desse projeto, desse programa, que foi o programa de controle biológico do percevejo bronzeado. Então, seguindo aqui, eu trouxe para vocês, para a gente dar uma olhadinha aqui, e também servir de pano de fundo para os meus colegas aí, como é que está a questão das ocorrências de pragas florestais. Né, a gente viu no vídeo, no início, quais são essas pragas, né? Mas aqui a gente faz um levantamento desde 2009 pelo programa, né, com base nas nossas filiadas, nos contatos que a gente tem de produtores. E aqui eu aproveito, né, o alcance que tem essa live do Mais Floresta, né, do Florestas em Debate, para pedir que, se você é um produtor de eucalipto, você gostaria de ver seus dados nesses levantamentos que a gente faz, que depois entre em contato comigo, eu passo o formulário, você preenche e a gente consegue consolidar ainda mais esse banco de dados, que para a gente é muito importante. Então, o que a gente consegue ver aqui é que a gente tem praticamente 2 grupos de praga que são muito importantes pensando para o eucalipto, né? Que são as lagartas desfolhadoras, né? E os sugadores, no caso aí o percevejo bronzeado com o psilídeo de concha. Né? A gente vê alguns números aí que assustam a gente e é por isso que a gente gosta de fazer esse levantamento para a gente conseguir captar exatamente o que está acontecendo e redirecionar nossos projetos, nossa atuação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, em 2018, a gente teve uma ocorrência muito grande de lagarta, mas o que preocupa a gente, muitas vezes, é esse incremento constante aqui, e fazendo uma comparação até infeliz, é a curva do coronavírus do psilídeo de concha, né? Só cresce e a gente vê que a gente precisa melhorar ainda muito o nosso manejo para a gente conseguir, de forma efetiva, manejar o psilídeo de concha. Né? O percevejo bronzeado já teve seu pico aqui em 2012, mas hoje a gente conseguiu, baseado no programa de controle biológico, com as alternativas, os registros de produtos químicos que a gente já teve aqui no país e outros métodos, conseguir reduzir um pouco dessa população, mas em alguns lugares ainda isso a gente sabe que não é uma verdade. Né? E aqui embaixo a gente consegue ver como é que está a nossa proporcionalidade de área atacada. Né? A gente vê que quando tem alguma coisa que sai fora da curva, a nossa proporcionalidade também sai. Né? Então, em 2012 aqui a gente teve o percevejo, em 2018 aqui a nossa lagarta. Então, a gente percebe uma estabilização aqui dos grupos em geral, né, quando eu somo essas áreas, né, mas, eventualmente, né, como até um pouco normal quando você analisa outros insetos, outras experiências de outros países, com pinos, né, a própria mariposa cigana no América do Norte, acontecer de tempos em tempos picos populacionais. Né? Então, a gente teve um novo pico aqui em 2018, mas daqui para frente a gente precisa saber como é que isso vai se manter, se vai aumentar, se vai diminuir. Então, entrando aqui no programa de controle biológico do percevejo bronzeado, esse é um projeto que traz muito orgulho para a gente. Né? A gente começou esse projeto lá atrás, em 2009, 2010, após a introdução do percevejo no Brasil, que aconteceu em 2008. Esse é um projeto que envolve diversas parcerias, né, principalmente aí a FCA Unesp de Botucatu, na equipe do professor Carlos Wilken, a Embrapa Florestas, né, na equipe aí do Dr. Leonardo Barbosa. Temos também a colaboração da Embrapa Meio Ambiente, a nossa quarentena oficial, na equipe aí do Dr. Luiz Alexandre Sá, e também o apoio da Universidade de Viçosa aí na equipe do professor José Zanúncio. E esse projeto, Paulo, ele foi uma coisa inédita, né? A gente não tinha nada para o controle biológico do percevejo bronzeado no mundo e a gente teve que começar do zero, né? E quando a gente teve essa introdução aqui no Brasil, ele veio da Argentina, já tinha sido identificado na África do Sul também, a gente usou os nossos contatos, a nossa rede de cooperação para ir lá na Austrália, procurar um pouco, entender aonde que essa praga estava ocorrendo, né? Lembrando que as pragas, né, têm um comportamento bem diferente naquilo que a gente chama de seu centro de origem, né? Então elas não são pragas, né? É até muito difícil, às vezes, de você encontrar. A gente vê tanta área atacada aqui com psilídeo de concha e quando você vai para a Austrália é muito difícil você encontrar um psilídeo de concha, né?
Então a gente teve todo esse processo dessa prospecção, esses levantamentos, né, os nossos parceiros lá na Austrália, até que a gente identificou, enviamos uma equipe para lá, né, a gente fez as primeiras coletas, né, não, infelizmente, levou um tempo para a gente conseguir trazer esse inimigo natural de uma forma efetiva para o Brasil, então a gente gastou aí de 2 a 3 anos, né, a gente tem a parte burocrática que a gente tem que seguir, né, fazer um processo, submeter para o Ministério da Agricultura e assim por diante, mas também a gente tem dificuldade de encontrar muitas vezes, e lembrando que a gente não tinha nenhum relato de inimigo natural para o percevejo bronzeado, então a gente foi num teste cego para buscar alguma coisa e conseguir encontrar. Então, em 2012, a gente conseguiu fazer essa introdução do parasitoide, então, que foi identificado, né, o nome dele é Clerucoides noque, a gente trouxe esse parasitoide para o Brasil. Depois que a gente fez a introdução dele, ele ficou um tempo na quarentena, né, isso é de praxe, a gente tem que cumprir aí os protocolos quarentenários que o Ministério da Agricultura exige e que são extremamente importantes. Então, a gente teve o apoio da Embrapa nesse ponto, e a partir daí, quando a gente tem essa quarentena, passa por esse processo de limpeza do material, a gente tem, então, autorização para levar isso para os nossos laboratórios, nesse primeiro momento, tanto na Unesp quanto na Embrapa Florestas, para a gente começar, então, as nossas pesquisas básicas, né? Então, imagina que isso é um terreno totalmente sem nenhuma informação, você tem que gerar coisas muito básicas, você praticamente tem aí, você tem a identificação do inseto, é o parasitoide X, o nome dele é tal, mas você não sabe a biologia, você não sabe qual a idade que ele parasita, quanto o número de fêmeas, número de macho, quanto tempo ele dura. Então a gente começou esse trabalho muito intenso de descobrir, de desvendar, de criar as populações, né? A própria criação em laboratório, né? Isso é importante ressaltar, né? A gente recebe um lote de parasitoides, mas, por exemplo, esse parasitoide aí, ele vive no máximo 4 ou 5 dias. Né? Então a gente tem que manter uma criação dele constante em laboratório para que a gente consiga ter uma quantidade de parasitoides para que a gente consiga também fazer as pesquisas e gerar as informações. Né? Aliado a isso, a gente tem um outro complicador aí, é só desafio, Paulo, que é criar o hospedeiro. Né? A gente tem aqui, além disso, como esse inimigo natural ele é específico do percevejo bronzeado, e essa é uma característica primordial para um bom programa de controle biológico clássico, ele é ultra específico, ele não parasita, né, nenhuma outra espécie de percevejo. A gente fez até alguns testes de seletividade aqui no Brasil com os percevejos nativos, né, e ele não tem essa capacidade. Outros países também já fizeram isso, não identificaram essa capacidade. Então, a gente tem que criar o hospedeiro dele específico, o percevejo bronzeado, que apesar de no campo muitas vezes tá aos montes, né? No laboratório é difícil, é complicado, né? Não é comum você perder uma criação, ter problemas com temperatura, umidade. Então a gente seguiu então toda essa questão da pesquisa e começamos então nossos ensaios de liberação e estabelecimento no campo, tá? Isso é muito importante, né? O passo para a gente entender como é que esse inseto vai se comportar em campo. Quando a gente está no laboratório, a realidade é uma. Quando a gente vai para o campo, é uma outra realidade. Ele está ali no meio ambiente, na chuva, no sol, nas variações de temperatura. Então, a gente tem que fazer e tem que conduzir com muito critério essa liberação e para ver se ele realmente vai gerar um estabelecimento. E a gente, felizmente, teve resultados muito positivos, né? Então, já em 2013, a gente começou a acompanhar nas áreas que a gente instalou esses ensaios, fez as primeiras inoculações, quantidades, muitas vezes, de parasitoides não tão grandes, né, porque é uma quantidade que a gente poderia dispor aí para as liberações. E quando a gente começou a acompanhar, a gente viu que ele estava se dando muito bem em algumas regiões. Né? Aqui eu tenho um gráfico aqui de uma região de Minas, não é importante que vocês vejam os números, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Né? Aqui a gente começou em 2012 e a última avaliação que a gente fez em 2016. A linha é a área atacada pelo percevejo bronzeado ao longo desse tempo, sem nenhuma estratégia de controle adicional. Foi somente a utilização do controle biológico. E as barras aqui é exatamente o número de inimigo natural.
né? E o que a gente observou que é interessante, que mesmo nesses 10 mil hectares aqui que a gente viu que tinha um ataque, a severidade desse ataque, né, o bronzeamento, né, aquele dano visual era muito menor. Né? Então, além da gente reduzir a área, que a gente fala é a ocorrência dele, né, a gente reduziu a intensidade do ataque, a severidade do ataque também do percevejo nas áreas que ele ocorria. E a partir desse momento, né, dessas primeiras liberações, o parasitóide se estabeleceu nessas áreas e ele é encontrado até hoje. Se você for lá hoje coletar um ramo lá com um ovo de percevejo, a chance de você ter emergência de algum parasitóide é muito alta, né? E de 2014 para cá, a gente vem, então, trabalhando nesses processos de melhoria contínua, né? A gente tem muita coisa para ser feita, a gente ainda faz muita coisa com relação ao percevejo bronzeado, a gente está estudando questões moleculares, de organismos, né? Existem micro-organismos dentro das populações de parasitóide que interferem em taxa de parasitismo, em longevidade, em N características, né? Que a gente chama de endosimbiontes. A gente vem trabalhando para melhorar essa criação, a gente quer cada vez criar mais inimigos naturais para que as empresas, para que os produtores, para que outras empresas de controle biológico que tiverem interesse de produzir esses inimigos naturais tenham capacidade de fazer isso de uma forma eficiente e com uma escala que justifique o investimento e também acompanhando o estabelecimento dele no país. Né? Hoje a gente tem uma dificuldade, um desafio grande na região norte, principalmente lá no estado do Maranhão, naquela região bem quente, né, muitas vezes bem seca, onde o parasitóide até hoje não se estabeleceu, então a gente faz projetos para selecionar linhagens, cria ela em temperaturas mais altas, né, o pessoal da Embrapa Floresta está bem empenhado nesse tipo de estudo, e a gente segue, então, nessas melhorias contínuas. E para a gente, né, aí chegando nos slides finais, mas a cereja do bolo foi essa publicação do Guia de Controle Biológico da FAO. A FAO, no ano passado, publicou um guia de controle biológico clássico, né, de insetos, tanto em florestas naturais como plantadas, né, e o percevejo bronzeado do eucalipto do Brasil, né, está lá como um caso de sucesso. Né? Então, a gente teve, né, esse reconhecimento, né, a gente leva todas essas informações que a gente gerou, são informações públicas, né, o IPF ele não publica nada, não gera informações de cunho exclusivo ou fechado, né? Tudo aquilo que a gente já produziu até hoje são baseado em teses, dissertações, artigos científicos, a gente divulga, participa de congressos, estamos aqui hoje com o pessoal conversando, mostrando informações, né? Então tudo isso é um conhecimento público, é um conhecimento do Brasil, do nosso setor, que a gente traz, que a gente gera e tem o maior prazer em compartilhar e discutir com os nossos parceiros, tanto aqui do Brasil, quanto os nossos parceiros internacionais aqui da América Latina. Né? Então, para a gente, esse foi um programa que a gente ainda trabalha, mas que é um programa que a gente tem muito orgulho, né? A gente já fez contatos com diferentes países do mundo, a gente já enviou insetos, no caso o parasitóide, para a África do Sul, para o Uruguai, né? Do Uruguai foi para a Argentina. Então, nesse quesito, a gente tem sido uma referência muito forte e é uma satisfação muito grande, né, para a nossa silvicultura, né, para o nosso setor, ter sido pioneiro e ter construído tanta coisa e saber que isso não é o fruto de A ou B, né, é o fruto de uma cooperação, de uma integração, né, que depende aí da boa vontade e do trabalho de cada um. Então, eu vou encerrar aqui, Paulo, né, queria que você colocasse os meus contatos aí, então, quem quiser mais informações dos nossos projetos, a gente tem projetos com psilídeo, com lagartas, né, o percevejo bronzeado, gonípteros, estamos começando um projeto de plantas daninhas, né, então pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né, o renato@ipef, está aparecendo aí, tem o nosso site do IPF também, o site do IPF foi totalmente remodelado, está novinho, né, muito bacana, a gente vai colocar cada vez mais informações ali, acesse lá, ipef.br, e estamos à disposição aí, Paulo, para depois a gente fazer um debate e responder as perguntas. Um abraço. Muito obrigado, Renato. Excelente a sua apresentação, muita informação, e o Protef está com certeza contribuindo muito para que a gente possa ter uma floresta mais saudável nesse país, com grande certeza.